Glória a Deus. Os irmãos me ajudam aí com essa microfonia. Eu vou falando aí, você vai ajustando. Eu quero ler com os irmãos o livro de Isaías 61, dos versos 1 a 3. Pega aí na sua Bíblia, ou se você está sem Bíblia, acompanha. Aleluia. Quer que eu troque o microfone? Aleluia. Então vai ajustando aí enquanto eu leio. Isaías 61, verso 1. Diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia. O Senhor Jesus, quando esteve entre nós nessa terra, ele leu, em um certo momento do seu ministério, essa passagem de Isaías. E, ao ler isso, ele completou no final, ele disse: Isso que eu acabei de ler se cumpre hoje. Por quê? Porque Jesus foi o enviado, ele era o Messias. Ele foi aquele que veio. Então, ele veio com uma identidade muito bem firmada. Ele sabia quem ele era, mas ele sabia também que tudo que ele faria aqui teria que ser no poder do Espírito, porque Jesus era 100% Deus, mas era também 100% homem. E como homem não poderia fazer coisas além da sua força, além da sua capacidade, além daquilo que a sua natureza permitia. Todos nós somos assim. Mas ele disse: O Senhor me ungiu. O Senhor me ungiu. E quando o Senhor, então, designou os seus discípulos, ele transferiu essa unção, essa vida, transferiu o propósito. E agora, nós que recebemos até aqui a palavra do Senhor, estamos agora incumbidos de continuar o que Cristo começou. Fala para o seu vizinho: você vai continuar o que Jesus começou. Agora, da mesma forma que Jesus fez tudo no poder do Espírito, eu e você também precisamos fazer tudo no poder do Espírito. Então, você pode afirmar: o Espírito do Senhor Deus, fala isso, está sobre mim. Fala aí para o seu vizinho: o Espírito do Senhor Deus está sobre você. Fala para o irmão do outro lado também: o Espírito do Senhor Deus está sobre você. Fala para quem está atrás de você: o Espírito do Senhor Deus está sobre você. Aleluia. Então, isso significa que o Espírito Santo, ele não pode ser só uma força mística que vem sobre você de tempos em tempos para você sentir um frisson, um insight, ou um arrepio de tempo em tempo. Porque essa unção, esse revestimento, não é algo para você usar de vez em quando. Porque aqui no texto tem uma série de afazeres que nós vamos fazer, mas na força do Espírito. Então, o Espírito Santo ungiu Jesus para fazer obras. E ele ungiu você também para fazer obras. Tudo que você fizer para Deus, tudo que é obra de Deus, tem que ser feito pelo Espírito. Deus não aceita obra humana. Deus não aceita uma obra carnal, feita por natureza natural do homem. Tem que ser espiritual. Então nós recebemos o Espírito, e Joel também profetizou que nos últimos dias, o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Isso aconteceu lá em Atos, tem uma repetição desse versículo de Joel,
dizendo que já é uma realidade. Então, qual que é a realidade hoje? Eu e você recebemos o Espírito Santo para fazer obras. Não é possível fazer nada sem o Espírito Santo. Qualquer obra que nós fazemos para Deus sem o Espírito, não é obra de Deus. Pode ser para Deus, mas não significa necessariamente que é uma obra de Deus. O que Deus está movendo, o que Deus está fazendo. Existem hoje muitas obras para Deus, mas nem sempre é movido pelo Espírito. E o que vai acontecer? No dia do julgamento, todas as obras que não são movidas pelo Espírito vão ser queimadas pelo fogo. Porque a única obra que vai resistir é aquela obra feita com ouro, prata e pedras preciosas. Isso aponta para a natureza divina. O ouro, na palavra de Deus, aponta para a natureza de Deus. Então, tudo que eu e você fizermos para Deus tem que ser por Ele. Quantos concordam com isso? Aleluia. Então, o Espírito Santo não é só uma força mística que vem de vez em quando. Ele é um relacionamento contínuo, todos os dias. Por que a gente ora? Você sabia que eu oro todo dia, 7 da manhã? Junto com você? Se eu não sabia, agora passa a saber. Eu faço oração online, é para você, porque se fosse para mim, eu fazia sozinho na minha casa, era bem mais fácil. Mas tem que estar lá em frente à tela todo dia, não é fácil. O irmão veio aqui e tremeu um pouco. Eu sinto isso todo domingo. Mas eu já controlei a tremedeira, né, nas pernas e na mão. Então, mas por que fazemos isso? Por que oramos sempre? Por que insistimos nos eventos, nas células, nas reuniões de discipulado, nas conferências? Tudo isso são oportunidades para você ver uma manifestação maior. Mas acredite, Ele quer relacionar com você todos os dias. Todos os dias. Então, todos os dias eu preciso sintonizar-me no Espírito. Por quê? Porque a distração no mundo é grande. Sim ou não? Orar 1 hora é difícil todo dia? Pode ser sincero. Sim. 1 hora seguida, direto. Mas ficar 1 hora vendo Reels no Instagram é difícil? Você falou não, é porque você já fez isso. Olha a distração. O que você ganhou com 1 hora de visualização do Instagram? Mas o que você poderia fluir e ganhar 1 hora diariamente fluindo no Espírito? Tudo. Tudo. Então, pergunta aí ao seu vizinho, como é que está o seu relacionamento com a pessoa do Espírito? Gálatas 5, 25. Olha o que diz. Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, quantos aqui vivem no Espírito? Foram vivificados com a morte do seu velho homem, o nascimento de uma nova criatura. Então, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que significa andar no Espírito? Não seja místico também. Andar no Espírito não é você ficar aí sem sentido, ou sair voando por aí, ou ficar o tempo todo tremendo, pulando, rodopiando. Não, isso não é viver no Espírito, ou andar no Espírito. Andar no Espírito é você estar o tempo todo ligado, de alguma forma. Então, você está trabalhando ali, orando no Espírito. Você vai a caminho do trabalho, você põe uma música. Eu gosto muito de ouvir música o tempo todo. Quando eu estou sozinho no carro, eu ponho música alta e vou cantando, vou ouvindo. Não sou muito bom para cantar, também você não precisa ouvir. Andar no Espírito. Andar no Espírito, então, é um cultivo diário. É você acordar. Ontem de manhã lá em casa, a gente acordou todo mundo. As meninas sentaram na mesa. E a Lorena, minha esposa, falou, vamos dar bom dia para todo mundo. A Elisinha, menor, falou, bom dia papai, bom dia mamãe, bom dia Jesus.
Bom dia, tia Érica. Cadê a Érica? Ah, está lá. Bom dia, Espírito Santo. Olha lá, 4 anos já entendeu. Começa o dia falando com o Senhor. Começa o dia lembrando dEle. Começa o dia falando dEle. Se enchendo dEle. Ele é o seu pão diário. Ele é a energia que você precisa. Ele é o sol, né, que esses dias apareceu agora, ontem. Aleluia. Vocês estavam cansados da chuva. Pois é, a chuva é necessária também. Mas esse viver no Espírito, então, deve ser uma realidade. Diga, realidade. É uma realidade na minha vida e na sua vida. Você é um ser espiritual. Você é um ser extraterrestre. Você não é dessa terra. Jesus, na oração, lá de João 17, oração sacerdotal, como intitula, ele diz, Pai, eu não sou do mundo, eles também não são. Falei para o seu vizinho, você não é desse mundo. Isso significa que a sua força não deve ser desse mundo, o seu prazer não deve ser desse mundo, a sua satisfação não deve ser desse mundo, o seu propósito não deve ser desse mundo, o que te completa não é desse mundo. Por quê? Porque agora você se enche do Espírito. Quando você se enche do Espírito, você já fez um teste? O dia que você está nervoso, né? Um dia eu falei que eu estava nervoso aqui, os irmãos gostaram de ouvir. Você gosta de ouvir a carnalidade dos outros? Mas quando você está nervoso, vá se encher do Espírito. Quantos casais aqui, na hora da fúria ali, das discussões, se um deles falar, vamos orar primeiro, acaba o problema. Qual que é a última coisa que você quer fazer? Orar nessa hora. Você quer abraçar ele na região do pescoço, assim, com a força maior. Se você tomasse toda decisão orando, ouvindo o Espírito antes, será que sua vida estava melhor ou pior hoje? Isso é andar no Espírito. Então, nós lemos essa semana que o Senhor guiava os israelitas quando saíram do Egito. Você conhece a história, a gente já falou muito sobre isso, mas lá em Êxodo, capítulo 13, verso 21, olha o que a Bíblia diz. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, uma coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Isso aqui é um exemplo de algo que pode acontecer comigo e com você também. Aquele povo, eles estavam escravizados da mesma forma que eu e você fomos um dia. Um dia nós fomos escravos desse mundo, dessa carne. Mas o Senhor nos libertou. Aleluia. Quem encontrou Jesus? O Senhor te libertou. E esse trajeto dos israelitas que saíram do Egito rumo à terra da Canaã, aponta também para o caminho da conversão. Apontam agora para uma realidade de vida, porque Canaã significa vida abundante para mim e para você. E a Bíblia diz que lá para eles, o Senhor, em forma de nuvem, direcionava em tudo, para onde tinha que ir, o que tinha que fazer. Então, se a nuvem andasse, eles andavam também. Se ela parasse, eles paravam. Isso mostra um cuidado total de Deus para com aquele povo. E Deus quer fazer isso com você também. Mas volta a dizer, não pode ser uma experiência mística. Eu conversando com o irmão e falando para ele sobre o Espírito Santo, e ele dizendo, não, mas eu não sinto ainda o Espírito. Eu falei, você não tem que sentir, você tem que crer. Creia. Se você for viver de sentimento, o Espírito Santo só manifesta quando você sente um arrepio, quando você sente alguma coisa. Não é, ele fala com você o tempo todo. O tempo todo ele fala com você. Nós é que não ouvimos. Mas o tempo todo o Espírito Santo quer nos direcionar. Já pensou se você
comesse só uma vez na semana. Agora no jejum, talvez alguns estão fazendo isso, comendo pouco. Mas não existe vida para alguém que se alimenta uma vez na semana. Da mesma forma, não existe uma vida abundante se você tem experiências com Jesus e o Espírito Santo só no culto de domingo. Não vai existir. Não existe também um relacionamento, um casamento, por exemplo, que o marido e a mulher só se encontram uma vez no mês. Isso não funciona também. Ficam dois estranhos. Não é? Da mesma forma é o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser estranho para você. O que é estranho? É quando você vai num ambiente, não é? E numa conferência dessa de jovens, por exemplo, vai estar um ambiente assim glorioso. Glorioso mesmo. E aí, quando você vai no ambiente, tem pessoas tocando o Espírito Santo, falando com o Espírito Santo, recebendo unções, recebendo visões sobrenaturais, espirituais, experiências profundas, e você não está acontecendo nada. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda é uma coisa diferente. Ele não é tão familiar para você ainda. Então, que isso mude nesse jejum. Você tem que ser o primeiro, quando você chegar no lugar, quando o Espírito Santo começa a manifestar, você é o primeiro a perceber. Por quê? Porque você o deseja. Então, assim como era uma realidade aquele povo seguir a nuvem agora aponta para o Espírito Santo. Ele quer direcionar você, ele quer te dar propósito. Antes, eu e você trabalhávamos para Faraó. Antes, a nossa prioridade era outra, a nossa agenda era outra. Então, antes, você vivia para o trabalho. Agora que você se converteu, você vive para Deus. Ou seja, você nunca deveria faltar um culto na sua vida por causa de trabalho. Fala amém aí, irmão. As prioridades mudaram. Agora eu não sirvo mais o trabalho. Eu não sirvo mais o chefe, eu sirvo a Deus. Eu tenho um Senhor. Está bem definido para mim. Essa semana, conversando com um irmão, muito amado também, eu orientando sobre casamento, e ele falou, pastor, meu horário não bate muito com o da minha esposa. E eu falei, irmão, então faz bater. O que é mais importante, seu trabalho ou sua esposa? Eu sou guiado pelo Espírito, e o Espírito Santo vai me guiar a cuidar da minha família, cuidar da minha casa, cuidar da minha esposa. Como é que eu vou arrumar um trabalho que eu nem vejo a minha esposa? Como é que eu aceito isso? Como é que eu ponho os meus filhos para fazerem outras coisas que não são a obra de Deus? Você acha que um dia eu vou pôr uma filha minha, um filho meu, num domingo para fazer outra coisa a não ser aqui, experimentar o Senhor? Não, eu tenho propósito nessa vida. O trabalho é passageiro, as coisas do mundo são todas passageiras, mas a minha vida com Deus é eterna. E eu vou ser direcionado pelo que é eterno. Então eu tenho prioridades, por quê? Porque eu sigo o Espírito Santo. Se você seguir o Espírito, ele vai alinhar toda a sua vida. Você acha que Deus não tem um emprego melhor para você, para que você possa servi-lo mais? Claro que sim. Você não tem fé para pedir um emprego melhor e falar, Deus, me dá um emprego para eu trabalhar só de segunda a sexta até 5 da tarde. Quem tem fé para isso? Então, ora aí agora. Feche seus olhos e ora. Você que não tem esse trabalho, fala, Senhor, eu quero um trabalho de segunda a sexta até 5 horas. Porque eu quero ir para a célula à noite, eu quero servir o Senhor, eu quero vir no culto, quero participar das conferências, eu quero ir para os encontros ajudar, quero servir. Eu creio que o Senhor vai me conceder isso agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quem crê? Se você crê, vai receber. Depois você vem me falar o testemunho. Irmão, você precisa compartilhar mais os testemunhos da sua vida. Principalmente comigo. Às vezes você fala com o seu líder, ele não me fala. E eu estou aqui orando até a língua ficar seca, para você melhorar de vida. Às vezes você está melhor já e eu nem sei, estou orando ainda. Não é, Cleber? Conta o testemunho. Então, aqui a Bíblia diz que o Senhor ia à frente. Antes eu vivia para o mundo, agora eu vivo para o Senhor.
no caminho que o Senhor então deu para aquele povo, que era um caminho seguindo a sua presença, tinha proteção, diga proteção. Tinha sustento, diga sustento. Tinha vitórias, diga vitórias. Então esse é o caminho que trilha quem segue o Espírito. Ele protege você, ele vai guiar aonde é que você vai entrar, ele vai abrir a porta certa para você, ele vai dar todo o sustento. Porque no propósito de Deus há abundância de suprimentos. Há abundância. Se Deus fala é esse caminho, vá nele. Tudo vai ser bom para você ali. Aleluia. Então, Jesus disse que o Espírito Santo faria isso, lá em João 16, verso 13, ele diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Eu pergunto para você, você é cristão, filho de Deus, amado, cheio do Espírito, por que ainda há dúvidas na sua mente? Se Jesus diz que o Espírito nos guiaria a toda a verdade, por que existem dúvidas ainda rondando a sua mente? Está faltando fluir no Espírito. Está faltando ser guiado completamente pelo Espírito. Então, é por isso que nós oramos, pedimos sensibilidade, para não ser distraídos e andarmos sob a nuvem. Pergunta aí, seu vizinho, como é que está a nuvem? Se você falar que nuvem, meu Deus do céu. Eu vou orar hoje para os seus olhos se abrirem. Faltou um testemunho. Cadê a Bianca? Cadê a Bianca? Vem cá, Bianca. A Bianca é tímida, ela não queria falar, ela disse para eu falar por ela. Então, sobe aqui. Vai falar? Gente, eu vou resumir, tá? Só porque eu tenho vergonha. Enfim, foi assim, no domingo passado eu não vim no culto. Quer dizer, eu vim, mas vim já atrasada, porque eu não queria vir mesmo, estava desanimada. Enfim, eu vim buscar o Ricardo e a Lidiane, foi para casa, e no caminho de casa, a Lidiane olhou para mim e falou assim, filha, você já fez seus alvos para o jejum? Eu falei, Lídia, eu não vou fazer jejum, porque eu sou muito sincera, eu falo as coisas assim, na cara. E a Lidiane falou, tá bem. Aí eu fui para casa. Quando foi na segunda-feira, eu sempre coloco meu celular para despertar às 6 da manhã, porque eu vou trabalhar. E aí eu fico enrolando às vezes. E aí nesse dia, na segunda-feira, o celular tocou, eu peguei o celular e do nada eu escutei aquela voz bem suave, coloca no YouTube. Eu coloquei e o Senhor me deu uma música. E aí na mesma hora eu senti vontade de me ajoelhar. Eu ajoelhei, desci da cama ainda com sono e fiquei lá quieta, não falei nada, mas fiquei ouvindo a música. E aí, de repente, eu comecei a fluir na música, a música começou a falar comigo, falar. E eu escutei uma voz bem suave, dizendo assim, filha, eu já te dei da fonte da água da vida. Então, só flua. E aí, eu fiquei o dia inteiro fluindo essa música, como o pastor Wilson fala, só flua. E eu só lembrava dele. E eu deixei a música fluir, fiquei o dia inteiro. No trabalho, eu chorava, ia para o banheiro, depois voltava. E eu falava com a Lidiane por mensagem, eu não estou conseguindo parar de chorar. Ela chora, filha, chora, vai no banheiro, volta. E eu fluí, até que à noite, quando foi na oração, eu vim e pude experimentar vou mudar do assunto, tá? Dia 26 agora vai fazer 1 ano que eu me batizei. E eu fiz uma festa, fiz um almoço, eu queria que aquele dia fosse marcante para mim. E aí, o que aconteceu? Eu lembrei desse dia, na segunda-feira. Só que aí eu estou nervosa, estou falando coisa com coisa, pastor. Sim, vou direto ao ponto. E o que aconteceu? Quando foi na segunda, na oração, o pastor perguntou, quem deseja ser batizado no Espírito Santo, vem aqui na frente. E eu fiquei quietinha. Aí o Daniel, que é meu líder, me empurrou, vai. Aí eu fui. A Dárcia chegou, botou a mão na minha cabeça, começou a orar. E eu não estava com expectativa de ser batizada. Mas aí eu lembrei que o Senhor pediu para eu fluir. E aí eu deixei fluir. Quando eu
dei por mim, já estava falando em língua, já caí. Só senti um vento e caí no chão e fiquei lá. Mas para resumir tudo, eu senti que o Senhor quer de mim que eu flua, que eu deixe, Ele quer que eu experimente. E eu posso dizer que vai fazer 1 ano que eu voltei para a igreja, que eu estou na videira. E eu nunca pude experimentar do que eu estou experimentando hoje, porque eu estou me permitindo experimentar do Espírito. E eu não me permitia, e agora eu estou me permitindo. E eu creio que foi isso que me fez receber do Senhor. E estou recebendo. Até o fim do jejum, eu creio que eu vou receber muito mais. Aleluia. Então, ela fluiu no Senhor, foi batizada. Agora está orando em línguas, não para mais. Porque essa é a nossa normalidade. Se você não ora em línguas também, hoje você vai vir aqui à frente, nós vamos orar com você. Você vai receber batismo no Espírito Santo. Aleluia. Então, o Espírito Santo tem um caminho, ele tem uma direção. Ele vai te dar proteção, ele vai te dar propósito, ele vai suprir você em tudo. Mas o Espírito Santo também, ele age de uma outra forma na sua vida. Através da profecia. Diga profecia. Bom, você conhece a história. O profeta Ezequiel foi levado pelo Senhor a um vale de ossos secos. E é interessante que quem flui no Espírito, ele sempre tem uma boa opinião acerca de Deus. O que é uma boa opinião acerca de Deus? Você crê que Deus, ele é benigno e que ele quer fazer algo. Quando você não anda no espiritual e é muito natural, carnal, você também tem uma tendência a ser incrédulo. Então, as pessoas que são carnais, elas não creem nos milagres. Elas não creem na manifestação do Espírito. E quando eu estou falando carnal, não é aquele que está afundado no pecado, não, que esse é outro nome. Carnal é quem vive de forma natural. A Bíblia diz que é carne, ok? Então, esses têm dificuldade de crer no poder de Deus. E é interessante que quando o Senhor leva o profeta Ezequiel para o vale dos ossos secos, Deus pergunta para ele: profeta, pode haver vida nesses ossos? Quem é espiritual fala no seu coração, ele diz o quê? Se Deus quiser, sim. E foi exatamente a resposta. Ele falou, tu sabes. Mas quem é natural, às vezes a gente pergunta e fala, e esse casamento aí, tem jeito? Não, esse casamento aqui já era, não tem jeito não. E o seu filho? Não, esse menino aqui é complicado. E sua vida financeira? Não, meu dinheiro não dá para nada. Alguém já disse isso? Você recebe o salário e fala, o que eu vou fazer com essa miséria de salário? Pois é, isso é alguém carnal, porque o espiritual ele recebe e fala, glória a Deus, o Senhor vai multiplicar essas. Vou suprir minha casa, minha família, vou ajudar outra ainda, e vou ajudar ainda a pagar o ar-condicionado da igreja. O espiritual pensa assim. Aleluia. Então Deus pergunta para ele. Olha lá, Ezequiel 37, 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Verso 7. Então profetizei segundo me foi ordenado, enquanto eu profetizava. Olha essa condição. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Pula lá para o verso 10. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Sabe, eu e você, eu não sei você, mas eu gosto de ouvir esse barulho dos ossos chacoalhando, batendo uns nos outros. Por quê? Porque é o barulho do milagre. É o barulho do milagre. Agora, o que precisa acontecer para que esse barulho seja uma realidade no nosso meio? Profetizar. O Espírito está à espera de alguém aqui na terra
profetizar a palavra de Deus. Quantos creem aqui que você já foi abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Você já foi abençoado. Deus já te deu quantas bênçãos? Todas. Mas quantas você já recebeu? Por que você não recebeu todas ainda? Porque o Espírito Santo está à espera de você profetizar. Há uma sincronia celestial, uma sintonia dos céus. Que quando alguém declara a palavra de Deus aqui na terra, o Espírito age. Quando alguém declara salvação, ele vem. Quando alguém declara cura, ele vem. Quando alguém declara manifestação, ele vem. Porque ele está à espera. Deus podia levar o profeta lá e falar, olha o que eu vou fazer, e restaurar tudo. Mas ele disse o quê? Você vai profetizar segundo a minha palavra. Fala isso, isso, isso e aquilo outro. O profeta fez exatamente aquilo que era para ser dito. E conforme ele falou, o Espírito agiu. Quantas bênçãos estão à espera de entrar pelas portas da sua casa quando você profetizar? Poucos, às vezes, percebem o poder da profecia. Porque, às vezes, a gente tem um entendimento da profecia como algo muito distante de nós. E você, às vezes, acha que profecia é só quando alguém chega e fala, eis que vos digo, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, Ele vem e Ele falou isso e aquilo outro. Não, isso é um tipo de profecia. Mas quando você ora pelo irmão e fala assim, eu declaro uma semana abençoada, você também está profetizando. Quando você ora por alguém e vem uma palavra na sua mente, você está profetizando. Porque a profecia é exatamente para isso. É o encontro da palavra de Deus com o desejo do seu coração ou do coração da igreja. Quando há, então, esse encontro, o poder é liberado. Quantas vezes você já profetizou sobre o seu casamento? Quantas vezes você já profetizou sobre os seus filhos? Ao invés de reclamar, troca a reclamação por profecias. Já pensou se todas as vezes que você abrisse a boca para reclamar, você trocasse por profecia? Foi isso que aconteceu com Balaão. Balaão ia amaldiçoar o povo. Quando ele abria a boca, a cabeça dele estava pensando numa maldição. Mas a língua saía bênção. Você pode até pensar no pensamento uma reclamação, mas quando abrir a boca, que seja para edificação. Não é isso que a Bíblia diz? Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Uma palavra torta, uma palavra sem sentido. Ao invés de você falar mal do seu trabalho, você profetiza. Ao invés de falar mal do chefe, profetiza a vida do chefe. Profetiza a sua vida financeira, profetiza sobre a sua célula. Ao invés de falar, essa célula ninguém tem compromisso, profetiza, fala que estão os reis e os sacerdotes dessa terra. Olha os valentes chegando. Às vezes ele chega atrasado, mas continua valente. Aleluia. Então isso é ouvir o barulho do milagre. Não aceite morte à sua volta. Não aceite um lar de morte. Não aceite uma família morta. O Espírito Santo está aguardando que alguém nessa terra profetize. Porque quando Deus coloca algo no seu coração, é porque Ele já alinhou os céus. Quando Deus faz você sonhar com algo, é porque lá no céu já foi decidido que aquilo é para você. E quando é que vai se cumprir? A hora que você abrir a boca e falar, declarar, profetizar, fazer acontecer. Então nós precisamos usar disso. No segundo dia, falando sobre isso. No terceiro dia, nós falando também sobre o movimento do Espírito, falamos sobre Davi. Você também conhece a história de Davi. Davi se ofereceu para lutar com Golias, na época do rei Saul. E quando Saul olhou para Davi, viu lá um jovem, um adolescente, os historiadores dizem que Davi, na época que lutou com Golias, tinha aí entre 15, no máximo 17 anos. Era um adolescente. Quem diria que um adolescente podia lutar com um guerreiro desde nascença daquele tamanho? Golias provavelmente tinha aí 3,5 metros, mais ou menos.
como que Davi poderia fazer isso? Fala através do Espírito. Mas aí Davi já tinha sido ungido. Ele era como eu e você. Ele tinha o Espírito Santo sobre ele. Você sabe, no Velho Testamento só tinha o Espírito Santo 3 tipos de pessoa. Os reis, diga os reis, os sacerdotes e os profetas. Esses eram os únicos que tinham a experiência com o Espírito Santo no Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, como Joel profetizou, todos nós podemos ter. Então, Davi foi ungido pelo profeta Samuel. E quando ele foi conversar com Saul, explicar para Saul que ele queria enfrentar Golias, Saul disse para ele, olha, você é muito pequeno, você é muito fraco, ele é guerreiro. E aí, qual foi o discurso de Davi? Davi falou, olha, Saul, não se preocupe, porque um dia eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. E veio um urso. Imagina um adolescente de 15 anos falando isso para você. Já pensou, você está aqui no culto, chega um irmãozinho atrasado, você falou, ô Usman, você chegou atrasado por quê? Fala, não, porque eu estava ali, passou um leão, tive que resolver ali. Demorou um pouquinho, a roupa assim está meio rasgada. Fala, não, ele tentou me morder, mas aí eu peguei ele pela barba e matei ele. Davi fez isso. E não foi só um leão, ele fez isso com o urso também. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Eu creio quando um jovenzinho chega cheio do Espírito Santo, falando de experiências poderosas. Por quê? Porque o Espírito Santo está nele. Então, Davi, cheio do Espírito, ele protegeu. Você sabe, Deus te deu um propósito, Deus te deu uma família, Deus te deu bênçãos. Mas o inimigo, Jesus diz que um dos adjetivos de Satanás é o quê? Ladrão. Não foi isso que Jesus falou? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Agora, quem não está cheio do Espírito, ele é roubado e nem percebe. Volta e meia, eu falo para os irmãos, falo, irmão, você está sendo roubado pelo ladrão. Seu casamento está sendo roubado. Suas finanças estão sendo roubadas. Sua célula está sendo roubada. A sua alegria está sendo roubada. A sua paz está sendo roubada pelo inimigo. Quando Davi percebeu o roubo, o que ele fez? Imediatamente ele se levantou e acabou com o problema. Às vezes o diabo está roubando a paz na sua casa e você não está fazendo nada. O diabo está roubando relacionamentos e você não está fazendo nada. O diabo está interferindo até no seu humor. E você não está fazendo nada, porque falta fluir no Espírito. Falta esse sentimento de autoridade que a gente tem quando está cheio do Espírito. Agora, o diabo está roubando você, está destruindo alguma coisa da sua vida. E você passa a semana inteira vendo só o Instagram, não ora nem um dia, nem ouve a live do pastor, que é de graça. Você pode ouvir deitado na sua cama, debaixo das cobertas. Então, quando nós fluímos no Espírito e nos movemos pelo Espírito, Ele mesmo avisa, olha, está aí o ladrão. O que você faz? Levanta e vai contra. Você sabe, a Bíblia diz para nós fugirmos da carne. Mas sobre o inimigo, o que a Bíblia diz? Vamos ler? Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, põe aí. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir o diabo? Essa palavra resistir, original, significa colocar-se em oposição. Ou seja, enfrentar. Mas muitos crentes invertem. Que a Bíblia diz para fugir da carne e enfrentar o diabo. Ele tenta enfrentar a carne e foge do diabo. Com uma pessoa endemoniada na célula, todo mundo já afasta. Cadê o líder? Liga aí para o discipulador. Mas você foi ungido para resistir Satanás. Você sozinho pode comandar o inferno inteiro. Porque você sozinho tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de você. Então, a gente não fica procurando demônio, não.
Nós não somos daqueles crentes que vai, lá em São Paulo uma vez, os irmãos fizeram uma vigília, e no meio da vigília, o irmãozinho teve uma ideia. Vamos orar por todos os centros de macumba aqui da região. Aí saí tacando óleo. Meu irmão, a gente não sai procurando o diabo, não. Mas se ele atravessar na nossa frente, a gente despedaça ele. Se ele aparecer na sua cela, é você que vai pular lá, pôr a mão na cabeça dele e falar, sai agora. Se ele está atrapalhando a sua paz, você tem que levantar e ir contra. Se ele está roubando as suas finanças, você se levanta, ora e manda ele embora. Porque ele veio roubar propósito, ele veio roubar o seu tempo. Às vezes o diabo está roubando o seu tempo, você nem está percebendo. O diabo está roubando o convívio da sua família, você nem está percebendo. O diabo está roubando as oportunidades que você tem de manifestar poder do Espírito. E você nem está percebendo. Por quê? Porque falta mais fluir no Espírito. Nós precisamos fluir nisso. O que faz um homem espiritual? Ele reina e governa. Foi o que aconteceu com Davi. Saul representa a vida natural. Saul era natural. Saul não ia orar, consultar nada a Deus. Ele fazia na sua própria índole. Saul era aquele rei que foi escolhido segundo a vontade do povo. Davi foi aquele escolhido segundo a vontade de Deus. Saul foi levantado porque o povo queria. Davi foi levantado porque Deus queria. Agora, Davi representa eu e você. Pessoas cheias do Espírito. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos reino e sacerdotes. Nós somos então chamados para ser espirituais. E o espiritual, o homem espiritual, a mulher espiritual, nós governamos, nós reinamos. O diabo não tem que interferir em nada na sua vida. Jesus certa vez falou, olha, vem aí o príncipe desse mundo e ele não tem nada em mim. Nada. Falei para o seu vizinho, o diabo não tem nada em você. Mas se ele estiver te roubando, resista. Ora, chama os irmãos, faz uma rodinha, põe o dedo para baixo, aponta no nariz dele e fala, sai daqui agora. Ele está roubando sua paz, manda embora. Está roubando seu tempo, manda embora. Está roubando seu desfrute. Está colocando condenação na sua mente, manda embora. Por quê? Porque você é cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Uma outra pessoa que teve experiências com o Espírito Santo foi Moisés. Moisés, quando tirou o povo, então, do Egito, eles saíram rumo a Canaã, mas antes de atravessarem para o outro lado, tinha um mar à frente. E o mar representa dificuldades. Diga, dificuldades. Alguém já teve alguma dificuldade assim na vida? Essa semana? Hoje? E o que você faz? O povo começou a murmurar. O povo que eu falo não é você, porque você não murmura, você profetiza. Mas aí o populacho, porque muitos que estavam ali naquele povo eram egípcios também. Acredite. Porque teve egípcios que creu no Senhor e saiu junto. Mas aí qual era a murmuração? Moisés não tinha lugares para sepultar lá, não? A gente tem que morrer aqui nesse deserto? A gente tem que sair do Egito para morrer aqui? Essa foi a reclamação. O que Deus disse para Moisés? Moisés, por que vocês estão orando, clamando, murmurando, falando, reclamando da vida? Continua, diga ao povo que marchem. Vai marchar para onde, Senhor? Só tem o mar à frente, montanhas atrás, o exército faraó vindo. Aí o Senhor falou para ele, coloca o cajado na água. E a água vai se abrir. Você sabe, eu e você não podemos ser paralisados por nada. Nada. Está me ouvindo? Falei para o seu vizinho, nada pode parar o propósito de Deus na sua vida. Ah, mas tem o mar, mas tem a dificuldade. E você às vezes gasta tempo orando para o Senhor, coisa que Ele já te falou.
Continua, meu filho. O seu lugar é lá, é depois desse mar. Então continua, mas tem o mar, e daí? Deus vai te dar direção. Seja abrir o mar, para Pedro, falou para Pedro andar sobre as águas. Né? Tem um cântico que diz, como é que é aquele cântico? Esqueci agora. Aquele rompendo em fé, cadê o Ricardo? Não, mas antes, esse aí é o refrão. Esse eu lembrei. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo. Agora canta, rompendo em fé. Então, quer dizer, de alguma forma, Deus vai resolver aquilo. De alguma forma, Deus já pensou. Você sabe, você acha que Deus não sabe o problema que você vai enfrentar amanhã? Ele já está te dando hoje a ferramenta para você usar amanhã. Ele já está te encorajando hoje o que você vai responder durante a semana. Ele já está forjando em você uma base sólida para quando vier o problema, você não está nem aí. Eu estou nem aí para o problema. Por quê? Porque eu tenho a solução do meu lado. Tem um outro cântico também. Eu gosto de música, né? Já deu para perceber. Que diz que nós estamos no time do vencedor. O que pode dar errado se você está no time que vai vencer? Nada. Então, para que vai ficar orando? Levanta e fala, mar, abre agora, montanha, sai da minha frente. Problema, não sei o que você vai acontecer, mas pode sair, porque eu vou continuar. O Senhor me chamou para marchar, o Senhor mandou eu para lá. Eu tenho que ir para lá, eu vou chegar lá de qualquer jeito. Isso é fé. Pergunta aí, seu vizinho, como é que está o seu fé para abrir os mares? Aleluia. Depois nós ouvimos, se você está percebendo, eu estou fazendo um resumo do que nós falamos durante a semana. Não tem nada novo aqui. Depois o Senhor chama um tal de Gideão. Gideão foi um homem escolhido por Deus para fazer algo que ele não podia e nem sabia. Eu gosto do bom senso do Senhor às vezes, porque Deus chama Gideão e ele fala, ai Senhor, eu sou o menor da tribo, o menor da minha casa, a tribo é a menor de todas, eu não posso nada, eu até acho que o Senhor nos abandonou. Aí Deus fala para ele, então vai nessa força. Mas que força? Vai nessa tua força. Ele não tinha força nenhuma. Você não sente isso não, às vezes? Eu não tenho força nenhuma, o Senhor está me mandando fazer isso. Eu não acho que eu posso liderar nada, meu discipulador, o pastor, pega no meu pé falando que para eu ser líder. Aí Deus fala, vai nessa força. Fala, amém, Senhor. O Senhor faz forte o cansado, o fraco. Multiplica a força aquele que não tem. Não é isso que diz a palavra? Então Deus chama Gideão para fazer algo que ele não sabe e nem tem condições de fazer. Por quê? Porque era para ele crer no poder de Deus. E você acha que, às vezes, nós temos um pensamento, porque Gideão, com 300 homens, enfrentou 135 mil midianitas. Se você fizer o cálculo, a proporção, cada homem de Gideão tinha que matar 450 homens dos midianitas. E aí você viu aquele filme dos 300, né? Quem assistiu o filme dos 300? Você falou, uau, o exército de Gideão era desse jeito, aqueles homens fortes, valentes. Não era tudo gente normal, igual eu e você. Eles não mataram nenhum. Quem fez tudo? Foi Deus. Eles tocaram a trombeta. Quando eles tocaram a trombeta, Deus confundiu o exército dos midianitas e eles mataram-se uns aos outros. Eu imagino Gideão celebrando, voltando da guerra. E todo mundo, uau, Gideão fez isso, fez aquilo, os 300 mataram. E Gideão pensando, meu Deus, eu só toquei a trombeta.
Gideão nem foi testemunhar no culto, ele deixou... Não, deixa os irmãos pensar. É igual eu e você também. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida, a gente nem sabe como que foi. Como é que você conseguiu comprar isso? Não sei. Deus me deu. Como é que fez isso? Como é que multiplicou sua célula? O que você fez? Fala aí as 15 estratégias que você... Não sei. A gente orou. A gente comeu bastante. Fomos para o culto. E agora está multiplicando. Eu e você fomos chamados para fazer algo impossível. Mas quem vai fazer não é você, é a unção que está em você. Quando você abre a boca para ordenar, quando você abre a boca para profetizar, você está apenas dando espaço para Deus fazer coisas grandiosas na sua vida. Aí o seu testemunho vai ser sempre esse: Deus que fez. Se você souber explicar, não foi Deus, foi você. Quantos querem ser como Gideão aqui? Tem coisa que não se explica. Não precisa explicar. Gideão sabia o que ele tinha que resolver no seu coração. Ele estava cheio de medo, ele pediu 3 sinais para Deus. Já pensou você pedir 3 sinais? Ele pediu um, Deus deu o sinal. Aí ele falou, mas será que é de Deus mesmo? Mas é ele que pediu. Ele colocou lá vou falar nas minhas palavras rapidamente. Ele colocou lá um pano seco e falou, se amanhã estiver molhado, é o Senhor. Aí apareceu molhado. Aí ele, será que é Deus mesmo? Não, então se for Deus, amanhã ele vai estar seco. Deixou ele molhado, aí amanhã estava seco. Mas será? Esse é Gideão. Falho como eu e você, medroso como eu e você, mas quando ele disse, então eu vou responder ao Senhor, tudo aconteceu. Tudo aconteceu. E ontem, não sei quem leu aí o livro ontem, nós não fizemos a live, mas está aí o livro para você ler. O apóstolo Paulo, ele até então era da igreja de Antioquia e foi enviado pelos apóstolos para outro lugar. E o Espírito Santo direcionou para onde eles deveriam ir. E ele foi para uma cidade chamada Filipos. Chegando lá, ele começou a pregar a palavra. Ele encontrou lá uma judia que abriu a casa para ele fazer uma célula e continuar pregando a palavra. E durante esse tempo, uma jovem adivinhadora estava ali gritando, olha, esse aqui é o servo do Deus vivo, ouça o que ele está dizendo. Durante alguns dias, essa jovem ficou gritando isso lá para a multidão. E teve um dia que Paulo ficou indignado, expulsou o demônio dela. Eu sei que alguém pode pensar, mas ela estava ajudando. Não estava ajudando. Porque quando você vai fazer algo da parte de Deus, você não precisa de ajuda do inferno. Você crê só no poder do Espírito. E aí, por causa dela, que ela trazia dinheiro à cidade, ela ficava adivinhando e as pessoas pagavam quantias muito grandes, a economia da cidade era em torno dessa jovem. Então, depois que ela foi liberta do espírito maligno, ela parou de adivinhamento, daquelas coisas. E aí, as pessoas que estavam por trás dela ficaram contrariadas, mandaram prender Paulo e Silas. Aí estava lá Paulo e Silas, meia-noite, preso, porque foram no lugar onde o Espírito falou, fazer o que o Espírito colocou no coração e foram presos. O que você acha que eles estavam fazendo? Reclamando. Ei, Paulo, será que nós ouvimos certo? Era essa cidade mesmo? A gente veio pregar a palavra, mas olha aí, agora estamos presos, agora não podemos nem pregar a palavra. O carcereiro está aqui na nossa cola, aqui, não dá para fazer nada. Mas a Bíblia diz que, de repente... O que Paulo e Silas estavam fazendo lá, irmãos? Louvando,